Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Tenho certeza de que a maioria dos problemas pode ser resolvida por meio da comunicação comum, basta sentar e conversar. Se eu não gosto de algo ou algo me incomoda, sempre direi e não ficarei em silêncio. O que não pode ser dito sobre minha esposa, que não tentou falar comigo há 20 anos, e é por isso que meu casamento desmoronou em um dia. Às 9h30 daquela manhã de quinta-feira, eu, Tony, estava indo para casa para verificar se tinha esquecido meu telefone. Ele não estava no meu escritório e eu já tinha revistado o carro, essa era a minha última esperança. Eu tinha uma reunião marcada com Dave McGregor naquela tarde, se tudo corresse bem, a comissão daquele contrato sozinha poderia valer milhares. Éramos uma opção local, competitiva e confiável, praticamente garantimos o negócio, a menos que eu conseguisse chatear o proprietário na última hora. Dave mencionou que precisava resolver alguns problemas familiares primeiro e me instruiu a contatá-lo em seu número privado para finalizar os detalhes da reunião. Infelizmente, esse número estava salvo apenas no meu telefone, então encontrá-lo era crucial. Enquanto dirigia, cantei junto uma música do Santana que tocava no sistema de mídia do meu carro na minha playlist USB. Embora os Zumbis a tenham tocado originalmente, eu preferi a interpretação do Carlos, pareceu mais suave para mim. Você tem fé no destino? Eu não tinha, eu achei graça na piada. 3 teóricos da conspiração entraram em um bar, você não pode me dizer que foi uma coincidência. Foi por acaso que eu ainda estava cantarolando o último verso quando tentei abrir a porta da frente apenas para descobrir que estava trancada? Naquele momento, eu simplesmente presumi que ela estava no jardim. Não era comum em nossa aldeia trancar a porta enquanto estávamos lá dentro, mas se ela estava ocupada no quintal, isso poderia explicar. Peguei minha chave, destranquei a porta e verifiquei se Carrie tinha deixado meu telefone na mesa do corredor, não estava lá. De repente, meu smartwatch vibrou brevemente, indicando que havia se conectado ao meu telefone pareado. Graças a Deus. Agora que eu sabia que estava em algum lugar da casa, toquei na tela do meu relógio e selecionei encontrar. Quase imediatamente, uma voz feminina assustadora exclamou, estou aqui, acompanhada por um tom musical. Segui o som até a sala de estar, onde a mensagem repetida parecia emanar de uma poltrona. Ah, claro, eu tinha colocado meu telefone no braço da cadeira depois de terminar meu café naquela manhã, e ele deve ter escorregado no vão entre a almofada do assento e o braço, sem que eu percebesse. Recuperando-o com um suspiro de alívio, rapidamente enviei uma mensagem de texto para Dave. Dave, espero que esteja tudo bem, apenas me informe quando for conveniente para nos encontrarmos, posso ajustar minha agenda facilmente. Tony. Ele respondeu quase imediatamente, dizendo que uma emergência familiar exigia que ele viajasse para o norte por um tempo. Ele precisava partir logo cedo amanhã. Ele sugeriu um encontro hoje à noite no Kinzok Hotel às 7 para discutir os termos com bebidas, por conta dele. Claro, respondi. Vejo você lá. Com minha agenda agora organizada, fui procurar Carrie para informá-la de que eu poderia ter inadvertidamente interrompido quaisquer planos que ela tivesse feito para nossa noite. No entanto, ela não estava em lugar nenhum, nem em casa nem no jardim, apesar de hoje ter sido designado como dia de tarefas domésticas. Quando entrei na cozinha, notei os lençóis no varal, indicando que ela já havia desfeito nossa cama e lavado a roupa de cama. Dando de ombros, decidi ligar para o telefone dela. Uma percepção fugaz passou pela minha cabeça. Eu também não tinha visto o carro dela estacionado na rua. Ela ofegou quando finalmente atendeu. Ei, amor, está tudo bem? Ela perguntou, claramente preocupada com minha ligação inesperada. Sim, está tudo bem, eu a assegurei, explicando minha mudança de planos. Parece que você estava correndo. Onde você está? Ela riu, oh como eu adorava aquela risada.
Eu estava no jardim pendurando a roupa quando você ligou e eu tinha deixado meu telefone na cozinha. Tive que correr para dentro para atender antes que fosse para o correio de voz. A explicação dela foi tão sincera, tão crível que me vi olhando ao redor da cozinha meio que esperando vê-la ali comigo. Desculpe interromper suas tarefas, murmurei. De qualquer forma, preciso ir falo com você depois. Com isso, encerrei a ligação e minha mente ficou em branco. Eu me deixei cair em uma das cadeiras da cozinha tentando conciliar sua declaração recente com o que eu sabia ser a verdade. Por que mentir? Uma sensação nauseante tomou conta de mim quando apenas uma razão veio à mente, mas onde ela estava exatamente? Não tínhamos rastreadores de telefone. Então me ocorreu que ela admirava meu novo carro da empresa, então compramos uma versão menor usada do mesmo revendedor para ela. Ambos os carros estavam conectados ao aplicativo do fabricante no meu telefone, permitindo-me verificar o status deles, controlar o ar-condicionado e, o mais importante, localizá-los. Em menos de um minuto, eu tinha o aplicativo aberto, revelando a localização do carro dela. Ele estava estacionado em uma rua parcialmente residencial nos arredores da cidade, a aproximadamente 10 minutos de carro. Eu precisava descobrir o porquê. Programei o GPS do meu carro com a localização e parti. Como consegui chegar inteiro está além da minha compreensão. Mal me lembro da viagem, mas felizmente não houve desastres. O carro dela estava estacionado do lado de fora de um prédio de apartamentos em frente a algumas pequenas lojas. A área toda parecia um pouco decadente, com estúdios de tatuagem, uma loja de roupas de cama, um salão de manicure e uma pequena loja de conveniência. Não eram exatamente nossos lugares de compras habituais. Também havia um café pitoresco no quarteirão. Depois de estacionar na esquina, entrei, pedi uma xícara de chá para a adolescente charmosa no balcão e encontrei um assento perto da janela com uma visão clara do carro dela. Eu estava lá há pouco menos de 40 minutos e estava aproveitando minha segunda xícara quando eles surgiram. Uma mulher esbelta, ainda atraente, com um homem em torno da nossa idade, quase 40 anos, um pouco acima do peso e desleixado. A mulher era minha esposa, como eu temia, mas quem era ele para ela? Certamente ela não estava envolvida com ele. Essa noção foi destruída quando ela soltou a mão dele e o beijou, um beijo de amante, dissipando quaisquer dúvidas. Ela, sem dúvida, apenas me traiu com ele. Depois que ela se libertou, entrou no carro e foi embora, olhei para o meu telefone. O vídeo havia capturado cada momento. Levantando-me, fui até a porta do café, planejando segui-lo de volta ao seu prédio. No entanto, ele optou por atravessar a rua em direção às lojas. Parando por um momento, saí bem a tempo de vê-lo entrando na pequena loja. Eu o segui, ainda segurando meu telefone. O caixa atendeu um cliente enquanto meu alvo examinava os armários do refrigerador. Posicionando-me no porta-revistas em frente ao balcão, apontei a câmera do meu telefone para ele, gravando um vídeo, o tempo todo fingindo estar absorto em uma ligação telefônica. Conforme ele se aproximava do balcão, eu o segui, aparentemente folheando as revistas no porta-revistas. A conversa entre ele e o caixa acabou sendo informativa e desagradável. Bom dia, Kylie, o caixa o cumprimentou. Brant? O caixa sorriu, mostrando um pacote de bacon e um pão. Me deixe em paz, Tris, o amante da minha esposa retrucou sem muito entusiasmo. Meu ex veio correndo cedo para pegar um lanche rápido, então estou morrendo de fome. Precisamos compensar a perda de proteína, ele brincou, apontando para o bacon. Você acha que isso vai ser uma coisa normal? O caixa perguntou, sem demonstrar muito interesse. Ela está bem até agora, mas tenho certeza de que a nova garota da cafeteria será mais adequada. Algumas semanas passarão e a novidade do relacionamento com a ex passará. Ele fez um gesto de desdém. Os dois acharam engraçado, mas eu mantive uma expressão neutra no rosto, parecia que eu estava entretido assistindo revistas. Ironicamente, uma delas, intitulada Como Lidar com o Divórcio, chamou minha atenção. Parecia que o universo estava zombando de mim hoje. No entanto, num impulso repentino, agarrei-o e coloquei-o no balcão quando Kylie saiu. Isto é para você? Tris, agora familiar para mim,
Perguntou um tanto simpática. Mas para minha esposa, respondi. Acho que ela pode precisar logo. Ela deu de ombros, olhou a revista, pegou o dinheiro de mim e eu coloquei o troco na caixa de doações. Pode haver algo bom neste dia terrível também. Observei Kyle entrando no prédio do outro lado da rua e casualmente o segui. Depois de escanear os nomes no interfone, apenas um se destacou. Kai Bennett. Tirei uma foto. Meu telefone definitivamente estava se mostrando útil esta manhã. Concluindo que não havia mais nada a fazer ali, voltei para o carro para contemplar como lidar com meu mundo em ruínas. Na esquina, parei e refiz meus passos até o café. Apenas 2 mesas estavam ocupadas, ambas escondidas nos cantos. Inclinando-me, falei discretamente com a garçonete que me serviu. Você por acaso conhece um cara chamado Kyle? Eu perguntei em um tom abafado. Ele mora em um apartamento do outro lado da rua? O chato, ela respondeu fazendo uma careta. Se veste como se tivesse acabado de sair de um orfanato, mas age como se fosse o melhor partido para todas as mulheres por aí. Eu sabia que estávamos na mesma página, então peguei o vídeo da loja e entreguei meu telefone a ela. Aperte o play, sugeri. Seus lábios se apertaram firmemente enquanto ela ouvia Kyle detalhando seus planos para a atriz. Você não deveria ter provas disso, ela me alertou enquanto conectava meu telefone ao dela via Bluetooth e transferiu o arquivo de vídeo. Ela sorriu com uma satisfação sombria quando seu telefone confirmou o recebimento. Posso pedir um favor em troca? Eu perguntei. Ela assentiu. Contanto que seja razoável, ela concordou. A outra mulher de quem ele está tirando sarro, sua ex, é atualmente minha esposa, eu esclareci. Preciso lidar com a traição dela antes que ela descubra que estou de olho neles. Você poderia manter isso em segredo até amanhã, por favor? Dei a ela minha expressão mais suplicante e patética. Ela reconheceu a situação e me deu um sorriso. Pare com esse olhar suplicante, ela disse. Então nosso humor ficou sério. Vou compartilhar isso com meu pai e meu namorado. Não vou revelar a fonte, mas Kyle não vai saber o que o atingiu. Ninguém fala de mim desse jeito, especialmente um cara vulgar como Kyle. Ela parou por um momento. Não vou revelar nada até pelo menos o fim de semana. E eles provavelmente não vão ter relações físicas com ele até que se acalmem. Não quero que ninguém se meta em problemas por causa dele. Ela praticamente cuspiu as palavras. Voltei para o meu carro me sentindo satisfeito com um trabalho bem feito. Foi um golpe de sorte, na verdade. Eu tinha esperanças de que a garota, Raquel, pudesse derramar uma bebida quente nele, na melhor das hipóteses. Conseguir que 2 caras o espancassem estava além das minhas expectativas. Era hora de eu mudar de reação para planejamento e o escritório era o cenário ideal para isso. Como diretor de vendas de uma empresa de aluguel de plantas, eu tinha conexões e recursos valiosos lá. Comecei discutindo a situação com meu chefe, o proprietário. Dinesh, preciso que você saiba que estou lidando com alguns desafios pessoais, informo a ele. Farei o meu melhor para mantê-lo separado do trabalho, mas posso não estar operando em plena capacidade. E quanto ao acordo com MacGregor, ele perguntou sabendo de sua importância para o negócio. Dave e eu estamos ambos envolvidos em questões familiares, confessei com um toque de arrependimento. Estamos nos reunindo hoje à noite e acredito que ele esteja pronto para finalizar o acordo. Dinesh estava compreensivelmente satisfeito que o crescente negócio de construção de MacGregor apresenta-se uma oportunidade significativa para nós. Não quero a comissão, chefe, eu disse entre dentes. Kerry tem sido infiel a mim. Não sei por quanto tempo, mas uma vez é mais do que suficiente. O ponto principal é, continuei com determinação, ela não verá um centavo de nenhuma comissão que eu ganhar de agora em diante, incluindo a de MacGregor. Dinesh fez uma pausa para considerar. Vou falar com meu irmão. Você sabe que ele tem uma abordagem criativa para a contabilidade, desde que garantamos que as obrigações fiscais sejam cumpridas, fica a nosso critério como e quando compensamos você. Sanjay, seu irmão, também serviu como nosso diretor financeiro. Retornando ao meu escritório, senti-me contente que o assunto havia sido resolvido.
Ao refletir sobre minhas finanças, estranhamente, me vi pouco inclinado a fazer mais nada. Tentar manipular fundos só refletiria mal em mim no caso de separar nossas vidas. Se quer escolhesse se envolver em jogos, eu entraria. Se ela reconhecesse as consequências de suas ações com Kylie, eu seria razoável. Não excessivamente generoso, veja bem, mas razoavelmente. Bem, um tanto razoável. Pelo menos eu me esforçaria para parecer assim. Apesar da minha falta de apetite, pedi para Claire, nossa administradora de vendas, pegar um sanduíche para mim quando ela fosse ao restaurante local para almoçar. Eu costumo aproveitar a comida de lá. Até hoje, ainda não sei o que comi durante aquele almoço. Enquanto ela estava fora, me vi perseguindo Kylie Bennett na internet, navegando pela página dele no Facebook. Ele é seu amigo? Claire perguntou alegremente enquanto olhava por cima do meu ombro para as imagens de Kylie em vários estados de embriaguez com seus amigos. Cliquei no status de relacionamento dele, que dizia, é complicado, e apontei para a tela. Tenho quase certeza de que Carrie é uma das complicações dele, admiti. Se você notar que não estou fazendo minha parte no escritório, provavelmente é por isso. Mas você tem que me avisar. Ela pode ter bagunçado minha vida pessoal, mas eu apreciaria sua ajuda para impedi-la de sabotar minha carreira também. Claire ficou surpresa. Ela tinha conhecido Carrie algumas vezes e tinha gostado dela. Eu estava confiante de que Danas não se oporia a que eu buscasse aconselhamento de nosso consultor jurídico sobre encontrar um advogado para me ajudar no que parecia inevitável. Ele sugeriu a MMC Family Law. Liguei e marquei uma consulta com James Murray, o segundo M, para a segunda-feira seguinte. Seguindo a sugestão da recepcionista, comecei a compilar uma planilha de nossos bens conjuntos. Mais tarde, enquanto me ofereciam uma reconfortante xícara de café de uma Claire atenciosa e compreensiva, transferi os arquivos de foto e vídeo do meu telefone para meu laptop, garantindo que não modificaria os originais. Embora não fosse necessário para os procedimentos de divórcio, pretendia manter evidências de infidelidade como uma potencial moeda de troca ou retaliação se Carrie se tornasse gananciosa. Com algum orgulho, consegui editar partes desnecessárias do vídeo, resultando em uma pasta no meu telefone contendo várias fotos e videoclipes concisos que planejei compartilhar com minha parceira naquela noite. Se ela ousasse insultar meu ego, prometi a mim mesmo que distribuiria a série inteira em todas as plataformas de mídia social disponíveis. Finalmente, me recompus e revisitei os documentos que havia preparado anteriormente para minha reunião com Dave McGregor. Dan e Sanger estavam satisfeitos com os números e até me autorizaram a fazer pequenas concessões se Dave adotasse uma posição. Quando saí do escritório, eu sabia que tinha que manter meu comportamento profissional e ficar afiado. No geral, esta noite estava fadada a ser uma viagem turbulenta, independentemente de como ela se desenrolasse. Pelo resto da tarde, refleti sobre meu casamento. Houve algum sinal de insatisfação de Carrie? Eu não acreditava nisso. Embora eu tivesse progredido na empresa ao longo dos anos, era um negócio familiar e, desde que o trabalho fosse concluído com eficiência, todos nós mantivemos horários de trabalho razoáveis. Carrie não podia argumentar que ela foi negligenciada devido aos meus compromissos de trabalho. Há quanto tempo ela estava em um relacionamento com Kylie? Quando ele mencionou que ela era sua ex, presumi que ele quis dizer dos nossos dias de solteiro. Mas se ela podia tão fácil e alegremente me enganar da cama dele, eu deveria ter feito essa suposição? Talvez eles tenham ficado juntos e terminado enquanto éramos casados. Talvez houvesse outros também. As implicações disso me deixaram quase enjoado, me perguntando se nossos filhos eram mesmo meus biologicamente. Os próximos 25 minutos foram gastos online procurando e pedindo amostras de teste de DNA de um serviço respeitável para 2 pais e 2 filhos. Optei pelo serviço premium, certificado para o uso legal, apesar do seu alto preço de mais de 500 libras. Droga! Por que ela não conseguia se controlar? Depois que recuperei um pouco de força, outra preocupação surgiu em mim. Quando? Mesmo quando as crianças ficaram mais independentes antes de partirem para a universidade, nós tendíamos a ficar em casa. Ela não saía para dançar com as amigas. Claro,
Elas se encontravam ocasionalmente, normalmente uma vez por mês ou mais na casa uma da outra. Elas tinham estado na nossa. Quando foi isso? Deve ter sido em algum momento do ano passado. Então me ocorreu. Se 4 mulheres estavam se revezando para hospedar uma noite de garotas, eu deveria vê-las 3 vezes por ano, não apenas uma. Droga! Eles estavam todos envolvidos e acobertando uns aos outros? Ou era somente Carrie se envolvendo em tal comportamento, enquanto os outros lhe deram um álibi por lealdade? Eu rascunhei um e-mail para os maridos das amigas dela. Olá a todos, recentemente descobri que minha esposa tem sido infiel. Suspeito que ela esteja usando algumas das noites em que deveria estar com suas tranças para conhecer outros homens. Se minhas suspeitas estiverem corretas, então ou suas esposas estavam ajudando-a a esconder sua infidelidade, ou estavam fazendo o mesmo. Só para esclarecer, não tenho evidências contra ninguém, exceto Carrie. No entanto, se as 4 estão regularmente tendo noites de garotas todo mês, então eu certamente deveria vê-las em minha casa com muito mais frequência do que tenho visto. Eu tirei minhas próprias conclusões, mas como você escolhe lidar com seu próprio cônjuge é sua decisão. Lamento ter que envolver você nisso, mas se elas estão todas se protegendo, você merece saber. Tony. Eu compus uma mensagem para os 3 homens que conheci e gostei, então salvei na minha pasta de rascunhos de e-mail. Pensar sobre o número de homens me levou a outra realização desagradável. Mesmo que Kylie fosse o único, seus comentários e descrição de Raquel como uma mulherengo não me convenceram de sua preocupação com sua saúde. Eu precisava fazer um teste de DSTS. Vamos voltar para a internet, graças a Deus que existe um Serviço Nacional de Saúde. Um dos seus parceiros, SH24, ofereceu um kit secreto de monitoramento de saúde que será entregue em 2 dias, totalmente gratuito. Eu pedi apenas um. Até onde eu sabia, Carrie conseguia lidar com seus próprios problemas. Enquanto eu estava sentado pensando no meu futuro, comecei a realmente entender o verdadeiro custo da desonestidade. Daquele momento em diante, duvidei que pudesse acreditar em qualquer coisa que minha esposa tivesse me dito. Bem, lá se foram 25 anos da minha vida pelo ralo. Eu me acomodei, fazendo um esforço para recuperar meu foco na reunião, e consegui em grande parte. Às 6h45, levantei-me, peguei minha pasta e fui para o King's Oak Hotel. Dave McGregor me recebeu na recepção, 5 minutos antes do horário combinado, e me guiou até uma mesa no bar. A cerveja meio vazia indicava que ele estava esperando há um tempo, observando minha chegada no estacionamento. Eu precisava de um pouco de solidão para organizar meus pensamentos, ele explicou, notando minha curiosidade. Eu não me intrometi. O que você gostaria de beber? Ele perguntou. Eu estava prestes a recusar, mas ele me antecipou com um gesto. Eu entendo, ele interrompeu. É costume que você, ao procurar meu negócio, me encha de bebidas e refeições ainda mais se você acredita que isso vai influenciar o acordo, e se esse é o tipo de pessoa que eu sou. Ele sorriu, um tanto cansado. Você não brincou comigo. Você apresentou suas opções de serviço e preços na frente. É assim que eu conduzo os negócios e eu aprecio isso. Especialmente agora. Obrigado, Dave. Nesse caso, vou querer um whisky. Uma mistura serve com um cubo de gelo. Obrigado novamente. Ele gesticulou para um garçom e pediu um Glenfiddich com gelo, apenas um cubo. O garçom reconheceu e foi buscá-lo. Olhei para Dave com curiosidade. Você parece tão cansado quanto eu, ele observou. Vamos resolver os negócios primeiro, depois podemos lamentar. Ele riu ironicamente e observou enquanto eu tirava a papelada da minha pasta. Entreguei o último acordo que tínhamos finalizado em seu escritório na semana anterior. Equipamento, manutenção, disponibilidade do operador, ajustes de preço de combustível, as obras. Ele deu uma olhada. Você está ciente de que isso precisa passar pelos advogados? Absolutamente, confie, mas verifique, eu respondi. Eu ficaria surpreso se você não insistisse nisso. Daines deixou alguma margem para negociação, ele perguntou. Um pouco, confessei. Aqui está o acordo, ele propôs.
Aceitaremos isso como está, com o entendimento de que somos maduros o suficiente para honrar o espírito do acordo, em vez de enriquecer advogados discutindo sobre tecnicalidades. Eu concordei, enfatizando que nossa prioridade seria aderir aos requisitos legais. Não estávamos dispostos a arriscar enfrentar consequências legais por negligenciar as normas de saúde e segurança. Ele compartilhou nossa preocupação, e resolvemos o assunto informalmente, com um aperto de mão. Tudo bem, Tony, ele disse, relaxando em seu assento. Você parece bem deprimido. Algo te incomoda? Precisa de alguém para conversar? Balancei a cabeça. Mais cedo hoje peguei minha esposa mentindo. Quando a confrontei, a vi saindo do apartamento de outro homem. Eu o ouvi se gabando de um encontro rápido com sua ex, confessei, minha voz vacilante. O engano dela foi tão fácil que agora questiono tudo o que ela já me disse, admiti, levantando o olhar da minha bebida. 25 anos de palavras vazias, acrescentei, tomando um gole do meu uísque. Droga, ele xingou com simpatia. Deve ter sido doloroso, ele reconheceu, pegando seu copo e se recostando. Tenho que voar para Inverness amanhã de manhã, ele continuou, tomando um gole de sua própria bebida. Minha mãe faleceu ano passado e meu pai se mudou para morar com minha irmã. Um amigo me informou que ela parece estar manipulando sua dor para persuadi-lo a alterar seu testamento em seu favor. Quase completamente, ele confidenciou, soando mais triste do que bravo. Não é sobre dinheiro, ele murmurou para si mesmo. Eu vou ficar bem de qualquer forma, mas... Ele olhou para mim, buscando compreensão. Ela é minha irmã mais nova. Eu cuidei dela quando éramos crianças. Isso não conta para nada? Ele não esperava uma resposta minha, sabendo que eu estava lidando com o mesmo dilema. Ela era minha esposa. Fiquei ao lado dela e ajudei a criar nossos 2 filhos. Isso não teve algum significado? Pedi as mesmas bebidas para nós 2 novamente, mas Dave insistiu em cobrir o custo. Às 7h45, tínhamos terminado. Tínhamos acertado nosso acordo e selado com um aperto de mão. Dave estava se preparando para voar para a Escócia para cuidar de sua irmã, e eu tinha ficado sem desculpas para evitar confrontar minha esposa. Carrie deve ter me ouvido chegar e percebeu pela minha expressão quando entrei que eu não estava no melhor humor. Se eu não soubesse melhor, poderia ter acreditado que sua preocupação era genuína. O que há de errado, amor? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Era complexo demais para explicar no corredor. Fiz um gesto em direção à cozinha. Faça-me um café e eu te contarei sobre o meu dia. Enquanto ela preparava 2 xícaras de café, peguei meu telefone e minha pasta e os coloquei na mesa da cozinha. No caminho para casa, eu havia ensaiado mentalmente o que eu queria dizer a ela inúmeras vezes. No entanto, cada ensaio parecia divergir do anterior. O peso da mágoa, da dúvida e da erosão das suposições fazia com que parecesse quase trivial meramente articulá-los. No entanto, era imperativo abordá-los agora. Não consegui fingir ignorância ou adiar mais. Em pouco tempo, uma xícara de café se materializou na minha frente, e Carrie se acomodou no assento em frente ao meu. Sua reunião foi tão difícil assim? Ela perguntou, sua expressão cheia de preocupação simpática. Admiti que não foi uma experiência agradável, eu disse. A pessoa que eu deveria encontrar teve que sair abruptamente para um voo de manhã cedo. Tentei tomar meu café, mas ele ainda estava muito quente. Alguém em quem ele confiava o está traindo e ele é forçado a se afastar de seus negócios para lidar com a situação. Isso parece terrível, Carrie simpatizou. Como consegui manter uma cara séria diante da hipocrisia dela, eu não sei. Ela não tinha vergonha? Você fez alguma coisa interessante hoje? Eu perguntei, tentando parecer inocente enquanto distraidamente brincava com meu telefone. Não realmente, ela suspirou. Apenas algumas roupas para lavar, tarefas, o de sempre. Espero não ter interrompido sua rotina quando liguei esta manhã, mencionei. Você parecia sem fôlego quando atendeu. Procurei por qualquer sinal de arrependimento ou remorso. Estava tudo bem, ela riu. Eu só tive que sair correndo do varal para atender. Nenhuma indicação de culpa ou constrangimento.
Se eu não estivesse ali, na mesma cozinha, sozinho, apenas 10 horas antes, eu poderia ter acreditado nela. Esfriei meu café com uma tragada e tomei um gole. É isso que me confunde, comentei. Ela franziu a testa em resposta, me levando a elaborar minha confusão. Kyle mora no segundo andar, ele não tem jardim, então onde você estava? Sua expressão ficou confusa. Eu quis dizer nosso jardim. Quem é Kyle? Eles são meus mesmo? Eu soltei, meus pensamentos dispersos. O que é seu? Kyle, seu ex, você não se lembra dele? Tony, estamos casados há mais de 25 anos, não me lembro de todos com quem já namorei. Eu certamente não me lembro de ninguém chamado Kyle. Ela parecia menos segura agora. Talvez você tenha namorado com ele depois que nos casamos, vocês dois trabalharam para a mesma empresa, e está nas redes sociais dele na época em que você engravidou da Amy. Ela pareceu ofendida. Nunca namorei ninguém depois que nos casamos, então só dormir com eles não conta. Pedi um esclarecimento, ganhando nada mais do que um olhar ofendido. Dei um toque no meu telefone e mostrei a ela. Seu carro estava estacionado esta manhã a 5 milhas de distância enquanto você estava fazendo tarefas domésticas. Ela começou a falar enquanto eu deslizava a tela. Você está se despedindo calorosamente de Kyle. Ela olhou para a imagem, aparentemente tentando elaborar uma explicação plausível. Você pode entender minha confusão, eu esclareci. Você alegou estar sem fôlego porque correu para a cozinha para atender o telefone, mas naquele exato momento, eu estava bem ali. Fiz um gesto para o chão perto da janela com vista para o jardim, fazendo a ligação. Inclinei a cabeça e encontrei o olhar dela, o que me fez questionar onde você realmente estava e por que estava mentindo descaradamente. Escolhi o videoclipe número 1. Felizmente, Kyle me deu alguma ajuda. Toquei no ícone de play e sua voz, embora metálica, era inconfundível, enchendo a cozinha. Meu ex apareceu cedo para um encontro rápido, então agora estou morrendo de fome. Eu precisava saber. Pode me chamar de patético se quiser. Ele tem uma constituição forte como a de um cavalo? Por favor, confirme se esse é o caso ou me diga que ele é uma máquina que pode durar 1 hora. Diga-me que ele tem uma língua do tamanho da de uma girafa e pode até lamber as próprias sobrancelhas. Por favor, Carrie, pelo menos me dê uma explicação decente para o porquê de você ter me traído tanto. Ela ficou em silêncio, lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não tinha certeza sobre quem ela estava chorando. Eu mal conseguia acreditar que era por minha causa. Eu não ia perder essa chance. Foi amor, Carrie? Você estava dividida entre 2 homens que te amavam? Esperei pela resposta dela, mas ela parecia entorpecida. Vamos ouvir o que Kyle tem a dizer. Selecionei o vídeo número 2 e cliquei em play. O Kyle and Tree Show exibiu o próximo episódio. Você acha que isso vai virar algo regular? Tris perguntou pelo alto-falante do meu telefone. Vou dar umas 2 semanas até a novidade passar, Kyle respondeu. Eu tinha incluído o gesto obsceno e a risada estridente no clipe por razões óbvias. Então me virei para minha esposa atual. Voltando à minha pergunta original, eles são meus? Ela ficou surpresa. Confusa, ela olhou de volta para mim. O quê? Não entendi. Entendi, eu disse com preocupação fingida. Longe da vista, longe do coração, como eu quando você estava com Kyle. Deixe-me lembrá-lo. Amy e Brian são seus filhos? Ela recuou, evidentemente horrorizada. Como você pôde perguntar? Ela engasgou. Eu esclareci, porque hoje, enquanto você ria, contando sua presença em nossa cozinha, você estava na verdade na cama com um homem que você alegou não conhecer. Na minha mente, ele provavelmente estava envolvido com você mesmo enquanto conversávamos. Observei para avaliar sua compreensão. Dada a maneira sem esforço com que agora percebo seu engano, devo reavaliar tudo o que você já me transmitiu. Eu nunca enganaria, ela começou. Fiz um gesto para que ela parasse. Não precisa se preocupar. Arranjei kits de teste de paternidade aprovados pelo tribunal para você, eu e as crianças. Por esta altura, na semana que vem, teremos certeza.
Ela correu para o banheiro do andar de baixo e ouviu o som de seu vômito. Agora ela entende minha angústia. Quando terminei meu café, abri meu rascunho de e-mail, contemplando as ramificações de enviá-lo. Depois de alguns minutos, Carrie retornou, parecendo pálida e esgotada. Eu não tinha terminado. Você também mentiu sobre a noite das meninas. Eu lamentei. Deus, eu me sinto tão tola. Enquanto eu presumi que você estava em casa discutindo as falhas do seu marido, vocês estavam na verdade se envolvendo em comportamento promíscuo e acobertando um ao outro. Não tenho orgulho do que fiz para confirmar isso. Essa parte foi um blefe, mas eu não queria carregar o fardo de destruir casamentos desnecessariamente. Ela sentou-se silenciosamente, olhando para mim. Vocês todos estavam envolvidos? Eu gritei alto. Ela pulou, assustada. Só eu e Jamie, ela murmurou. Os outros pensaram que estávamos sendo tolos, mas concordaram em nos cobrir. Fiz pequenas alterações no meu e-mail original e cliquei em enviar. Carrie sentou-se curvada com a cabeça entre as mãos, alheia às minhas ações. Você ainda não respondeu à minha pergunta, eu a lembrei. Kylie. Ele valeu a pena? Ele foi tão bom assim? Por que isso importa? Ela perguntou com uma voz sem vida. Por que isso importa? Preciso entender o que fez você arriscar nosso casamento e lançar uma sombra sobre cada marco na vida de nossos filhos. Todo Natal, todo aniversário, todo casamento, todo neto. Nossos filhos agora vão viver com pais divorciados. Só quero acreditar que houve uma boa razão para isso. Ela começou a chorar, balançando a cabeça. Não, não foi nada disso. Eu só estava tentando ser alguém que não sou, Kyle estava simplesmente lá. E o marido de Jamie? Perguntei. Como ele reagirá? E os outros homens? Eu insisti. Como eles se sentirão sabendo que suas esposas estavam conscientemente encobrindo dois amigos que estavam se entregando à promiscuidade? Quão seguros esses homens se sentirão? Ela continuou a balançar a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meus próprios olhos se encheram de lágrimas, sentindo tristeza pelas mulheres tolas e seus parceiros desavisados que foram pegos na confusão de Carrie. Por favor, não conte a eles, ela implorou. Não posso ficar em silêncio. Não como seus amigos fizeram comigo. Eles me traíram por você, e agora estou retribuindo o favor. Mas, de repente, você tem uma consciência. Os sentimentos deles importam agora. Você tem me enganado por anos sem pensar duas vezes. Minha raiva era palpável agora. Bem, dane-se você e dane-se seus amigos. O e-mail já foi enviado. Espero que seu telefone comece a tocar a qualquer momento. Subi as escadas, deixando uma cópia de como lidar com o divórcio na mesa no caminho. No dia seguinte, peguei um novo conjunto de roupas para o trabalho e me acomodei em um quarto vago. Prevendo que Carrie poderia tentar resolver as coisas ou recorrer à intimidade como uma reconciliação, deslizei uma cadeira sob a maçaneta da porta, só por precaução. No entanto, não ouvi nada. Sentindo-me emocionalmente esgotado, devo ter adormecido pouco depois da meia-noite. Na manhã seguinte, quando desci as escadas depois de uma noite agitada, ela não estava em lugar nenhum. Havia um bilhete deixado na mesa da cozinha. Amado Tony, você estava justificado em me rotular como infiel, e eu lamento profundamente a dor que lhe causei. Não posso explicar ou desculpar completamente minhas ações, mas posso responder à pergunta que você fez ontem à noite. Kyle não o supera em nenhum aspecto. Ele era simplesmente um conhecido. Nunca fiquei dividida entre dois amantes. Você é o único homem que amei e que realmente me amou. Eu me retirei para a casa da minha mãe. Vou providenciar para recuperar meus pertences restantes quando você estiver no trabalho. Eu entendo se você preferir não me ver mais. Aceito que nosso casamento acabou, e assumo total responsabilidade. Sua revista deixou claro que não tenho motivos para objetar, e dado meu comportamento, eu não faria isso nem se pudesse. Vou falar com Amy e Brian neste fim de semana e explicar minhas ações.
Duvido que eles queiram que eu me envolva em seus eventos futuros, então você não precisa se preocupar em me encontrar e ter que manter a civilidade. Lamento que você tenha compartilhado minhas indiscrições com os maridos de nossas amigas. No entanto, dificilmente sou uma autoridade em moralidade, então talvez sua decisão tenha sido apropriada. Agora devo arcar com as consequências. Deixo você com isso. A culpa é inteiramente minha, e apesar de qualquer julgamento que você possa fazer, meu amor por você nunca vacilou. Carrie, na segunda-feira à noite, 3 dias depois que Carrie foi embora, eu me encontrei com Lance e sua esposa Margot, que era uma das amigas de álibi de Carrie. Lance entrou em contato comigo, me informando que Margot queria se encontrar para se desculpar e compartilhar algumas informações que poderiam ser úteis para mim. Intrigado, concordei em encontrá-los no bar do Kinzok Hotel. Ao chegar, a atmosfera era tranquila. Encontrei-os sentados em uma cabine no canto mais distante da entrada. Ao passar pelo bar, pedi um Glenfiddich com gelo e fui instruído a me juntar aos meus companheiros, pois o garçom entregaria minha bebida. Foi um afastamento dos meus lugares habituais. Quando me aproximei da mesa deles, Lance se levantou e estendeu a mão. "Como você está, Tony?" ele perguntou. "Já estive melhor", admiti. Virei-me para Margot. Ela também se levantou, com lágrimas nos olhos, incerta de como se aproximar de mim. "Tony, sinto muito. Posso te dar um abraço?" Surpreso com a sinceridade e emoção em sua voz, instintivamente abri meus braços. Ela me abraçou, seu corpo tremendo com soluços, até que finalmente se recompôs e me soltou. "Oh, Deus!" ela exclamou. "Eu estraguei sua camisa agora." O garçom foi incrivelmente atencioso e trouxe um punhado de toalhas de papel com meu uísque. Eu me sequei e então olhei para Lance. Ele me convidou. Ele fez uma careta. Quando recebi sua mensagem, mostrei para Margot. Ele balançou a cabeça. Ela começou a chorar e levou quase 1 hora para ela se recompor. Ele respirou fundo e continuou. Ela confessou ter concordado em cobrir Carrie, se você perguntasse sobre a noite das garotas, o que me levou a fazer muitas perguntas sobre suas próprias ações. Ele me olhou direto nos olhos. "Sinto muito, Tony, mas naquele momento eu estava preocupado que meu próprio casamento também estivesse desmoronando. Você não era a minha principal preocupação." Reconheci que entendia sua perspectiva e tomei um gole da minha bebida. Ele continuou. "Quando Margot me convenceu de que não estava me enganando, o fim de semana já estava quase acabando. Nós dois acreditávamos que as coisas estavam bem. Então ela me atingiu com essa bomba." Ele notou meu foco intenso em suas palavras. "Tony, Margot é minha esposa. Ela está lhe contando isso porque eu pedi. Nós discordamos sobre se você deveria saber, mas Margot percebe que está muito perto para ser imparcial agora. Por favor, ouça-a e entenda que ela poderia ter guardado isso para si mesma, para sempre." Eu ponderei suas palavras. Tony parecia pensar que eu merecia saber. Margot preferia minha ignorância. Isso ecoava o dilema que enfrentei naquela quinta-feira terrível, debatendo se revelaria os segredos da amiga de Carrie para seus cônjuges. Virando-me para Margot, eu disse, "Você nunca mentiu para mim porque eu nunca perguntei." "Mas isso parece pior, não é?" Seus olhos se encheram de lágrimas mais uma vez. Ela sentiu em concordância. "Então, por favor, me diga. Prometo que farei o meu melhor para permanecer composta, ok?" Margot buscou a mão do marido em busca de conforto. "Carrie e eu éramos próximas antes de vocês dois se casarem", ela começou. "As coisas mudaram quando vocês começaram a namorar. Ficou claro para todos os amigos dela que você era o cara. Não consegui deixar de rir disso." Ela balançou a cabeça tristemente. "Eu entendo que pode não parecer assim agora, mas é a verdade. Depois que vocês se casaram, ela realmente queria filhos. Mas você foi o prático, convencendo-a a esperar alguns anos até que estivesse mais estabelecido em sua carreira, então ela esperou pacientemente que você estivesse pronto." Margot fixou seu olhar em mim. Só que ela não o fez. Ela me confessou alguns anos depois, na despedida de solteira de Jane,
quando estava bem bêbada, que tinha parado de tomar anticoncepcional depois do seu primeiro aniversário. Ela sentiu que você tinha se acomodado no seu trabalho tão suavemente, como um terno sob medida, que não havia sentido em esperar. Eu interrompi, mas Amy não foi concebida até um ano depois. Ela ficou em silêncio, de cabeça baixa, enquanto Lance apertava sua mão. Tirando força da presença dele, ela não desistiu. Tony, Amy não é sua. Duvido que Brian também. Enquanto você estava em casa com sua adorável filha, ela me confessou o que tinha feito. Recostei-me na cadeira, percebendo que a análise de DNA não foi feita em vão, embora eu tenha esperado até o fim que não fosse. Margot tentou se recompor, mesmo com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Talvez não devêssemos ter começado essa conversa em público, mas ela ainda não terminou. A princípio, Carrie pensou que sua incapacidade de engravidar era devido aos efeitos de longo prazo dos anticoncepcionais. No final, ela secretamente pegou o seu biomaterial e o levou para análise. Ela conseguiu convencer alguém no laboratório de que seu parceiro havia solicitado uma vasectomia, e ela precisava ter certeza de que ele não estava mentindo. O laboratório informou a ela que era evidente que ele não havia passado por uma vasectomia, pois havia esperma presente na amostra. No entanto, ela tranquilizou dizendo que ela estava segura porque eles não conseguiam detectar nenhum que fosse móvel. Ela olhou para mim com uma expressão miserável. Ela me confidenciou que Amy não poderia ser sua porque você não conseguia conceber. Ela acreditava que nunca poderia ter filhos seus. Tentei compreender o que Margot estava transmitindo. Eu era estéril, mas minha esposa ansiava desesperadamente por filhos. Uma sensação nauseante tomou conta de mim enquanto eu temia saber a direção que essa conversa estava tomando. Kylie, eu perguntei. Ela pareceu confusa e disse, eu não conheço ninguém chamado Kylie. Posso dizer que na época do seu segundo aniversário ela estava procurando homens propositalmente. Vale a pena notar que ela estava embriagada quando me contou sobre isso há cerca de 20 anos. O objetivo dela era encontrar um homem como você e engravidar. Ela enfatizou que esses encontros não eram românticos para ela, eram puramente negócios. O pai biológico de Amy era uma dessas pessoas, e é possível que seu Kyle também estivesse entre elas. No entanto, ela não me deu nenhum nome específico. A expressão de Margot agora traía um sentimento de culpa. Lance e eu não concordávamos sobre isso. Quando revelei a ele neste fim de semana o que eu tinha descoberto anos atrás, ele insistiu que eu deveria ter informado você imediatamente. No entanto, naquele momento Amy já era sua filha, e você a estimava profundamente. Carrie tinha me sobrecarregado com esse conhecimento e não importava qual ação eu tomasse, parecia não haver resultado positivo para nenhum de nós. Se eu tivesse revelado a verdade, você poderia ter perdido sua esposa e a filha que você amava. Se eu não tivesse feito isso, você teria continuado a amar uma criança que não era biologicamente sua. Concluí que manter sua ignorância feliz permanecendo em silêncio era a opção menos prejudicial para nós dois. Margot fez uma pausa, levantando seu copo. Quando Carrie revelou sua segunda gravidez, fiquei surpresa. Uma vez foi desafiador o suficiente, mas duas. Ela girou sua bebida contemplativamente. Não posso dizer com certeza, mas pode ter sido quando a emoção começou. Entende? Talvez tenha sido quando ela percebeu o quão facilmente ela conseguia atrair homens. No entanto, essa percepção só me ocorreu mais recentemente. Eu não sabia de nenhum caso até Amy ir para a faculdade e as noites das meninas começarem. Mesmo assim, Carrie nunca nos contou nada específico. Ela só queria que a cobrissemos, se isso surgisse em alguma conversa. O que quer que ela tenha feito nessas ocasiões era entre ela e eventualmente Jamie. Ela fixou seu olhar em mim. Tony, sinto muito. Eu tive a oportunidade de falar, mas quando escolhi ficar em silêncio, me senti preso. Eu estava com medo de que tudo desmoronasse se você descobrisse a verdade. Não vou pedir perdão, pois posso não merecê-lo. Isso é tudo o que posso fazer, revelar o que sei. Sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa, mas acredito que já revelei tudo. Fiquei em silêncio enquanto eles me observavam reavaliar cada aspecto do meu casamento. Finalmente falei. E os outros?
Eles estavam cientes? Ela balançou a cabeça. Duvido. Nunca discutimos isso. Estava claro que Carrie estava escondendo algo quando nos pediu para cobri-la, mas sobre as crianças? Acho que não. Margot fez uma pausa, refletindo. Eu estava indisposta e ainda tomando remédios na festa, então me abstive de beber. Lamento ter ido. Sua sinceridade era evidente em seu tom. Ela continuou. Os outros, incluindo Carrie, estavam completamente embriagados naquela hora. Mesmo que eles ouvissem nossa conversa, duvido que eles se lembrassem de algo na manhã seguinte. Ela olhou seriamente para mim. Acho que Carrie nem se lembra de ter me contado. Conversamos mais, mas Margot tinha pouco mais a oferecer. Aceitei suas desculpas naturalmente. Por quê? Porque Carrie era amiga dela, não minha. Porque ela estava certa. Quando ela soube da paternidade de Amy, eu já tinha criado um vínculo com minha filha. Porque quando Carrie engravidou novamente, Margot já era cúmplice do silêncio dela. Eu me esforcei mais para perdoá-la por concordar em dar um álibi a Carrie. Margot sentou-se em silêncio enquanto eu expressava meus sentimentos sobre isso. Lance interveio. Margot não vai se defender, ela está disposta a aceitar qualquer culpa que você coloque nela. Ele gentilmente apertou a mão dela. Eles eram evidentemente um casal afetuoso, assim como eu pensava que minha esposa e eu éramos. Ele continuou explicando que Margot se sentia culpada por manter silêncio sobre as ações passadas de Carrie todos aqueles anos atrás. No entanto, Margot nunca se envolveu ativamente em nenhuma irregularidade. Embora ela tenha concordado em cobrir Carrie, quando questionada na quinta-feira passada sobre a presença de Carrie nas noites das garotas, Margot admitiu a verdade, sem saber que já havia sido revelada a ele. Nós nos separamos, se não como amigos próximos, pelo menos em termos amigáveis. Eu não podia culpar Margot por querer se distanciar da turbulência do meu casamento. Nas semanas seguintes, eu me senti entorpecido. Claire me apoiou muito, garantindo que eu almoçasse, administrando minha carga de trabalho e até me convidando para jantar com ela e sua parceira Gail em várias ocasiões. Um e-mail da SH24 confirmou que eu estava livre de qualquer IST, o que trouxe alívio, mas não consegui demonstrar nenhuma gratidão à minha esposa por me poupar daquela humilhação. Não deveria ter sido uma preocupação em primeiro lugar. No final, os resultados do teste de DNA confirmaram o relato de Margot, como eu havia previsto. Embora isso me mantivesse acordado à noite, me senti compelido a compartilhar os resultados com as duas crianças para que elas pudessem entender o motivo do teste. Ignorar a situação não era uma opção. Então, quais foram as descobertas? Amy e Brian compartilhavam uma mãe, mas tinham pais diferentes, nenhum dos quais era biologicamente relacionado a mim. Carrie escolheu não fornecer sua amostra, provavelmente prevendo o resultado inevitável. Aos 22 anos, Amy era a mais velha das duas. Foi uma revelação que minha esposa tinha sido infiel durante todo o nosso casamento. Admito que meu vínculo com as crianças ficou tenso por um período. Nós pisamos cautelosamente um ao redor do outro, eu temendo rejeição por não ser o pai biológico deles e eles temendo culpa pela infidelidade da mãe. Um mês após aquela quinta-feira terrível, eles voltaram para casa de suas respectivas universidades, e nós nos envolvemos em uma longa conversa para esclarecer as coisas e chegar a um entendimento. Foi desafiador para nós três. Amy, sendo mulher, conseguia simpatizar com o desejo da mãe de ter um filho, embora recuasse diante do método que Carrie havia escolhido para a concepção. Brian, o imparcial, também se viu em conflito. As ações da mãe o ofenderam profundamente, mas sem elas, nem ele nem a irmã existiriam. Ele lutou para reconciliar suas emoções em relação a esse assunto. Apesar das circunstâncias biológicas, eles são meus filhos. Eu os criei e os estimo profundamente. Quase tanto quanto desprezo a mãe deles. 11 meses se passaram desde então. O processo de divórcio foi conduzido com precisão quase clínica. Dividimos nossos bens, mas consegui ficar com a maior parte dos fundos porque ela não se importou. Não tenho certeza se as crianças vão se comunicar com Carrie. Elas aprenderam a não falar o nome dela na minha presença. Também cortei todos os laços com a família dela, o que é uma pena,
porque eu costumava me dar bem com a mãe dela. O marido de Jamie tentou se reconciliar, mas mesmo depois da terapia, ele não conseguia perceber sua esposa como a pessoa com quem se casou. O divórcio deles foi mais complicado, mas agora acabou. Alison, assim como Margot, conseguiu convencer o marido de que estava tentando argumentar com Carrie e Jamie, mas decidiu não interferir mais nesse assunto. Ela insistiu que, embora nunca tivesse se voluntariado sobre as ações de Carrie e Jamie, teria dito a verdade se perguntada. Ela e o marido ainda estão juntos, embora ele aparentemente tenha insistido que ela removesse essas duas garotas do círculo social deles. Assim, quase esqueci. Cerca de 8 meses atrás, fui almoçar em um pequeno café nos arredores da cidade. Fui atendida por uma jovem charmosa chamada Raquel. Enquanto ela colocava um prato de ovos fritos e batatas fritas na minha frente, ela casualmente mencionou o roubo recente. Aparentemente, um cara de um dos apartamentos vizinhos foi atacado e ficou gravemente ferido. 2 caras estavam usando máscaras. Ele ficou tão chocado com isso que se mudou depois de receber alta do hospital. Raquel não pareceu muito preocupada com sua partida, e eu apenas ri um pouco. Eu ainda encontro Dave McGregor para beber de vez em quando. Acontece que sua irmã suspeitou que o marido iria deixá-la e decidiu influenciar ainda mais o testamento do pai. Dave sorriu tristemente quando compartilhou essa história comigo. Uma mulher estúpida acha que o negócio ainda pertence ao pai. Ele não é tão ignorante quanto ela pensa e está bem ciente de suas intenções. Ele a mantém alerta, e no final, ela não terá nada além do que ela teria conseguido de qualquer maneira. Ele balançou a cabeça tristemente. E ainda assim ela traiu minha confiança e tudo em vão. Ele fez uma pausa, então levantou seu copo. Pela confiança. Trocamos olhares cúmplices, erguendo nossas taças. E aqui estou eu, com 40 e poucos anos, um homem tipicamente vazio. 2 crianças estão estudando na universidade e a ex-esposa, que parece ter desaparecido no ar, a última coisa que ouvi sobre ela, é que ela mora com a mãe. Meu relacionamento com os amigos da minha ex-esposa é legal, na melhor das hipóteses. Claire, do escritório, mencionou que conhece vários amigos solteiros que estariam interessados em me conhecer. Não levei o gesto dela muito positivamente. No entanto, isso trouxe um sorriso ao meu rosto, então talvez eu esteja finalmente no caminho da recuperação. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!